Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Will, ou Will Luiz Souza, para quem não me conhece. Eu sou o Chapter Leader do SQL Norte e estou aqui hoje para compartilhar conhecimento com vocês com uma coisa que é essencial para quem trabalha com infraestrutura. E é DBA e precisa de ambiente para testar sua alta disponibilidade e precisa de uma infraestrutura para poder fazer isso. Então, qual é o conceito dessa nossa apresentação de hoje? Uma série de vídeos no qual você, como DBA, vai conseguir montar a sua própria infraestrutura para montar um ambiente de alta disponibilidade com SQL Server. Então nós vamos começar do básico e o primeiro e mais importante passo, que é ter um Domain Controller. Após isso, nós vamos ter um outro vídeo e vamos inserir esses objetos que nós temos aqui, que entendo como se fossem os servidores, nesse Domain Controller. Vamos depois passar por passo de simular uma storage e finalizar com subir 2 Windows em cluster utilizando o WSFC, que é o Windows Server Failover Cluster, para no final habilitar a nossa alta disponibilidade com o SQL Server, tá bom? Qual é o primeiro passo? Nós estamos aqui com o servidor, eu estou utilizando o Windows Server 2016 Data Center, é uma versão Evaluation, como vocês podem ver, apenas para a gente montar esse ambiente de teste, tá? E o primeiro passo é, para termos um Domain Controller, promover um ambiente à controladora de domínio, nós precisamos habilitar as features que fazem parte do processo de conversão deste servidor para uma controladora de domínio. E onde nós fazemos isso? Nós abrimos aqui o nosso Server Manager, e em Server Manager nós podemos vir aqui em Manager e Add ou Role Features. Abrindo essa tela, o que nós vamos fazer? Passar, e dentre essas duas opções, nós vamos escolher a primeira. Por quê? Porque nós vamos configurar um single server. Se nós estivéssemos trabalhando aqui com o conceito de VDI, que é o Virtual Desktop Infrastructure, que no caso é criar uma máquina virtual para utilizar como deploy, nós utilizaríamos o processo de Remote Desktop Service Installation, ou RDSI. Mas para o nosso cenário, um Role-Based ou um single server é o suficiente. Então nós vamos utilizar essa primeira opção e vamos passar adiante. Como muitos devem saber, a partir do Windows Server 2012, nós podemos ter um pool de servidores que nós podemos administrar. Nesse caso aqui nós temos um, porque nós vamos subir apenas o primeiro servidor, que vai fazer parte ou será convertido numa controladora de domínio e fazer parte de toda uma infraestrutura. Então nós vamos utilizar a opção de selecionar o único servidor que aparece aqui. Nós não vamos fazer isso através de um VHD, ok? Passando isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai te dar algumas opções que você pode utilizar para poder habilitar ou promover o seu servidor. Nós vamos utilizar um ADDS. Mas vamos dar uma passada rápida o que é os outros conceitos. Primeiro, se nós fôssemos entrar no pé da letra da lógica do que é um Domain Controller, o correto mesmo seria o certificado, porque é através do certificado que eu faço todo tipo de autenticação. Só que nesse caso aqui nós não vamos utilizar certificado para fazer isso, apenas uma controladora. Então nós não vamos utilizar esta primeira opção, nós vamos utilizar a segunda. O que é uma federação? A federação, ela nada mais é do que eu promover ambientes e utilizar um Single Sign-On ou SSO, que é um login único. Então se eu quero que o meu Office 365 interaja com o meu servidor, se eu quero fazer um ambiente híbrido, no qual o meu Domain Controller do ambiente on-premise converse com o meu DC do Azure ou da nuvem, eu faço isso através de um processo de federação. Nada mais é do que um login único ou single sign-on. Aqui eu tenho o LDS ou ADLDS, nada mais é para você habilitar aplicações, você ter aí um domínio ou múltiplas instâncias dentro de um domínio, tá? Para suas aplicações. E por último eu tenho aí o ADRMS, que é a gestão de identidade, no caso a camada de segurança, é uma camada mais alta de proteção que você tem dentro do seu AD. Como eu disse, nós vamos utilizar a segunda opção, que era um Domain Controller. Na hora que você seleciona o ADDS, ou seja, um Active Directory Domain Service, ele vai aparecer para você na tela algumas features que ele vai habilitar. Isso faz parte de todo o processo.
nós vamos incluir aqui as ferramentas e vamos adicionar essas features. Feito isso, vamos dar um Next. Essa parte aqui nós não vamos utilizar nada para este cenário, em outros cenários nós vamos utilizar, como no caso na época, quando formos converter o nosso ambiente e criar a storage, nós vamos ter aqui o software Multipath I/O, nós vamos habilitar um SCSI, mas isso é para os próximos vídeos. Nesse caso, para a promoção desse ambiente para Active Directory, nós não precisamos habilitar nada. Vai para o próximo passo. Aqui algumas opções relacionadas a um ambiente híbrido. Se eu quisesse ter uma relação, no caso uma federação do meu AD on-premise com o meu Azure, ou uma configuração que o meu Office 365 estivesse atrelada a esta controladora de domínio ou Active Directory. Ok? Nós não vamos configurar nada disso por agora. Vamos confirmar as features que ele vai instalar. Nós ainda não promovemos o ambiente, não estamos promovendo, estamos habilitando as features que vão nos permitir promover o ambiente. Aqui eu posso assinalar se eu quiser dar um boot no servidor após instalar. Como eu estou habilitando features, esse boot é desnecessário. Então eu dou um instalar. Ele vai instalar feature por feature e depois ele vai estar pronto para ser promovido. E aí começa a brincadeira, porque tem alguns outros conceitos que nós precisamos entender. Antes de mais nada, o que eu preciso ter dentro da minha controladora de domínio? Tá? Eu preciso ter uma rede com o IP fixo. Então, quando você estiver criando o seu servidor, coloque um IP fixo nele, tá? Coloque um gateway, de preferência, ou até por boa prática, para ele ter um autogerenciamento, você inclui como DNS o mesmo IP que você atribuiu, tá? E aí você consegue utilizar ele dentro de uma mesma rede. Você não pode ter um IP dinâmico, porque você precisa ter um range, você precisa ter uma plataforma, ou no caso um barramento, pode ser um IP ou uma rede /22, /24, vale o que você quer configurar, ou do limite que você precisa, mas você tem que estar dentro de uma única rede. Ela não pode ser o IP de 1/22 conversar com o IP /24, ok? Então, lembre-se, primeiro passo, habilitar a placa de rede do seu servidor, deixar o IP fixo e para toda a sua infraestrutura você trabalhar dentro do mesmo barramento. Ok, vamos aguardar. Ele está terminando de instalar as features e o nosso servidor estará pronto para ser promovido. Com isso nós vamos conseguir habilitar o nosso Domain Controller e jogar nossas primeiras máquinas dentro dele. Vamos aguardar mais um pouco. Quando for para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico e não ficar lento, perdão, não ficar longo, eu vou fazer alguns cortes nos processos de validação que tendem a demorar mais, principalmente na hora que nós formos promover o ambiente, tá? Ok, as features foram instaladas, nós vamos dar um close e o nosso ambiente está pronto. O que agora nós temos que fazer? Uma vez que ele foi habilitado, vocês podem perceber que o ADDS entrou aqui, ele não tinha antes. Está reclamando aqui que nós não temos aí o nosso Performance Counter startado, não tem problema. Nosso DFSR. E em Tools, nós vemos aqui que as features agora estão prontas para serem usadas quando o nosso ambiente estiver promovido a um Active Directory. Então, para promovê-lo, nós vamos aqui em Notifications, nessa bandeirinha, e nós vamos ver que está escrito assim, ó, Promote the server to a Domain Controller. Até o 2008, isso poderia ser feito através de um comando chamado dcpromo. Eu poderia chamar aqui um dcpromo e ele faria todo o processo para mim. A partir de 2012, eu preciso fazer isso através do Wizard. Eu não consigo mais executar um dcpromo, porque isso já vem habilitado dentro do Wizard. Eu uso o Wizard para promover o meu ambiente. Vocês podem ver que ele me dá um alerta e não me permite executar o comando. Então eu vou vir aqui, vou clicar para promover o meu servidor a um Domain Controller. Ele vai abrir uma outra tela. E assim, a partir daqui é que eu vou configurar o meu ambiente para se tornar uma controladora de domínio.
Primeiro passo que ele vai dizer é o seguinte: qual é o tipo de deploy que nós vamos fazer? A primeira opção ele fala que eu posso atrelar esse domínio a um domínio já existente, ou essa controladora a um domínio já existente. Obviamente que não, porque nós estamos criando o primeiro. O segundo seria adicionar a uma forest já existente. Também não, porque nós estamos configurando o nosso ambiente pela primeira vez. Então nós vamos fazer o seguinte: adicionar uma nova forest. E aqui, o que eu vou fazer? Criar o meu domínio. E o domínio que eu escolhi criar foi simplesmente o conhecido contoso.com. Por que o contoso.com, Will? É obrigatório? Não, você pode criar o domínio que você quiser. Se eu quiser aqui criar willy.com, não tem problema algum. Eu quero utilizar o contoso.com porque eu tenho planos para esse ambiente depois quando eu for fazer um vídeo de um ambiente híbrido. Então o Contoso eu consigo, ele já é um nome conhecido pela Microsoft, já é homologado, já tem um DNS para ele. Então é mais fácil para conversar os meus ambientes, fazer meus ambientes conversarem entre si. Então eu vou utilizar o contoso.com, que muitos já devem ter visto nos laboratórios da vida, alguns cursos que já devem ter feito da Microsoft, principalmente de infraestrutura. Passo, ele vai fazer uma validação, verificar se esse nome de domínio é válido. Uma vez que ele verificou que esse nome de domínio é válido, ele agora me permite utilizar as options do meu domain controller para promoção do meu ambiente. Só que essa validação que ele faz em background, ela tende a demorar um pouco. Algumas vezes ela vai um pouco mais rápido, outras vezes ela pode levar alguns minutos para finalizar essa validação. Enquanto ele faz essa validação, o que eu vou explicar? Primeiro, Forest Functional Level. Quando ele me permitir habilitar essa opção aqui, você vai ver que dentro dela existem outras opções de Windows Servers anteriores ao 2016 que vai até o 2008. O que é o Forest Functional Level? Caso eu precise pegar alguns servidores de versões diferentes da minha controladora de domínio para atrelar a este domínio, eu preciso dizer aqui qual é o mínimo que eu posso aceitar. Por exemplo, se eu deixar essa configuração do jeito que está aqui e eu tiver um SQL Server em cima de um SO 2012, eu não vou conseguir atrelar esse SO dentro deste domínio, porque ele não tem um nível mínimo de compatibilidade. Obviamente, por ser 2016, o menor nível de compatibilidade é 2008. Se eu quiser atrelar servidores que sejam Windows Server 2003, eu sou obrigado a utilizar um Windows Server 2012 como controladora de domínio. Fica esse ponto de atenção. Então, esse aqui é o nível que eu decido qual é o nível mínimo, no caso, o mínimo do mínimo seria 2008, que eu posso ter de servidores que podem ser atrelados a essa minha controladora. Domain Name System, ou seja, o nosso DNS, ele vai ser criado junto com nossa controladora. Tanto que ele vai dar um warning no próximo passo, dizendo assim, olha, você não possui um DNS, obviamente porque eu estou criando, ele nasce junto com a criação da minha controladora de domínio. Meu catálogo global, possui todas as minhas configurações da minha controladora, já está habilitado. Agora, se eu quiser utilizar esse domínio como read-only, o RODC, eu não consigo, até porque ele ainda está sendo criado, ele está nascendo. Se eu estivesse atrelando a um domínio já existente, obviamente eu conseguiria dizer que esse aqui seria um domínio somente leitura e não seria atualizado. E aqui eu configuro a minha senha de recuperação, o meu DSRM. O que é o DSRM? Meu Directory Services Restore Mode. Simplesmente é o seguinte: se eu perder a máquina, precisar restaurá-la, eu não tenho mais uma controladora, ou seja, um domain controller que registra e controla todas as minhas senhas, usuários e autenticações. Então, para fazer isso, eu preciso restaurar através de um modo de segurança e preciso de uma senha de administrador. Essa senha de administrador você inclui aqui, no qual o seu DSRM, ou seja, o seu Directory Service Restore Mode, vai registrar e guardar essa senha através de um SAM. O que é o SAM? É o Security Account Manager. Ou seja, quando você perde o seu ambiente, a controladora de domínio sai da jogada e entra então o seu DSRM. O seu DSRM nada mais é do que o seguinte: olha, agora você tem uma senha de segurança, uma senha administradora para você recuperar a sua controladora. Porque agora como você não tem controladora, você não tem mais nenhuma autenticação, seus ambientes não conversam mais entre si. E para recuperar, você precisa dessa senha, não é um usuário. E elas ficam registradas dentro do SAN, que é dentro do banco, e essa senha fica atrelada a um banco de dados. Esse banco de dados chama-se ntds.dit,
tá? É um banco de dados propriamente dito, é onde ficam registradas todas as informações do meu domain controller. Uma vez registrada dentro desse ntds.dit, na hora que eu for fazer esta validação, eu vou simplesmente buscar neste banco de dados estas informações. Perfeito, ele terminou de validar, como eu havia dito. Ele dá aqui as opções mínimas para poder utilizar servidores que possam conversar com essa minha controladora de domínio. Eu vou colocar aqui um 2012 R2, porque eu vou subir alguns SQL Servers dentro desse tipo de servidor, ok? Aqui a minha senha, conforme eu falei, administradora, caso eu precise recuperar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem ver, Will, destrói o ambiente, eu gostaria de ver você recuperando através do DSRM. Me avisem, postem nos comentários, postem nas nossas mídias sociais, principalmente lá do SQL Norte, que eu venho aqui e crio esse tipo de vídeo para vocês, que foge um pouco do foco hoje, que é banco de dados, mas eu posso criar, não tem problema nenhum, porque eu conheço infraestrutura também, ok? Então vamos lá. Como eu disse, ele reclamaria porque eu não tenho um DNS. Obviamente o DNS está sendo criado agora junto com o meu domain controller, tanto que eu não consigo nem habilitar. Então eu vou passar e agora eu vou criar o meu NetBIOS. O que é o NetBIOS? É o nome da rede. Eu já tenho o meu nome de domínio, que é o contoso.com. Ele vai pegar o primeiro nome antes do com e vai dizer que esse cara aqui é o teu NetBIOS, é aquele que seria o meu domínio / servidor. Então no meu caso é o Contoso. Ele fez uma validação, viu que está tudo ok. Agora ele vai ele vai permitir que eu passe para o próximo estágio, que é validar os paths, ou seja, os caminhos do meu ntds.dit, que é o meu banco de dados, conforme eu expliquei agora. Então, como todo banco de dados, sim, é uma boa prática eu ter discos ou LUNs diferentes para os meus arquivos. Ou seja, o que é dados fica numa LUN X, o que é log fica numa LUN ou disco Y, como boa prática de todo banco de dados. E muitos DBAs para qual esse vídeo é direcionado já devem saber. O sysvol. Sysvol nada mais é do que o meu banco que registra todas as minhas informações, scripts de logon. O que eu quero dizer com isso? Quando você loga um servidor pela primeira vez, você vê que ele carrega algumas informações, demora um pouco para entrar, ele está criando um perfil e carregando algumas especificações registradas em GPOs para você, que são políticas ou policies. Então, quando você loga, ele está puxando alguns scripts, executando alguns scripts em background. Um exemplo clássico, você é um usuário novo, quando você loga no seu notebook pela primeira vez, já existem algumas impressoras configuradas. Esses scripts que carregaram essas impressoras, esses drivers para sua máquina, ficam registrados dentro do sysvol. Ficou claro? Então, assim, como é um ambiente de teste, vou deixar tudo no C. Mas se fosse um ambiente produtivo, nós estivéssemos criando um ambiente, junto com algum analista de infraestrutura, obviamente, isso aqui ficaria em discos diferentes. Vamos para o próximo passo. Ele vai me dar aqui uma lista do que eu tenho. E o que é legal? View Script. O que é o View Script? Nada mais do que se você precisar recriar o seu ambiente, tudo que você fizer, você pode executar através desse comando PowerShell. Então eu posso salvá-lo, eu vou salvá-lo inclusive, tá? Vou deixar aqui na minha área de trabalho. Ele é um TXT. Vou colocar aqui em install add ds. Salvei. Em vez de eu passar por tudo isso de novo, eu posso simplesmente fazer uma chamada no PowerShell e ele cria para mim através de linha de comando. Muito mais fácil, provavelmente muito mais rápido. Ok? Uma vez que eu salvei o meu script, caso tenha necessidade, só dá um next. Ele vai fazer toda uma validação de pré-requisitos, vai dar alguns warnings aí pelos mesmos motivos que deram nos outros passos, que eu ainda não tenho um DNS server, porque está sendo criado agora, ele reclama. Eu não tenho controladora, obviamente, porque ele está criando agora. Então são apenas warnings, mas não são falhas ou erros, ele não vai impedir você de criar o seu ambiente, ok? Essa validação tende a demorar um pouco, então eu vou dar uma pequena pausa para o vídeo não ficar longo e nós não ficarmos observando ele validar, ok? Só um segundo. Bom, voltamos aqui. Vocês podem ver que ele já deu aqui todas as validações necessárias, deu os warnings que eu falei que ele ia dar, mas o importante é que no final ele aprovou e você pode começar a instalação.
Então nós vamos aqui agora sim promover o nosso ambiente, nosso servidor a um Domain Controller. Dou um install. Ele vai instalar as features para nós. E assim que ele terminar de instalar as features, ou no caso agora fazer a promoção, não instalar as features, perdão, mas fazer a promoção no ambiente, ele vai dar um boot. Nesse que ele der um boot, ele já vai voltar agora como uma controladora de domínio propriamente dita. Essa instalação também levará alguns minutos e finalizando aí ele vai dar um boot. Quando voltar, tá pronto. Nós temos a nossa controladora de domínio criada, habilitada, pronta agora para receber os nossos objetos. Nós podemos criar nossas OUs, ou nossas unidades organizacionais, ou Organize Units, e promover os nossos ambientes. Criar as nossas contas de máquina, atrelar os nossos servidores dentro de uma única rede, não esquecendo que todas as servidores que você for atrelar à sua controladora de domínio devem estar dentro do mesmo barramento. Ou seja, se você optou por uma rede /22, todas devem ser /22. A não ser que você tenha um switch e faça um NAT e converta essa rede para você. Obviamente, isso aqui é um laboratório, nós não possuímos uma infra desse tamanho. Então nós estamos configurando a infra básica para você subir, testar e validar os seus ambientes de alta disponibilidade no SQL Server, ok? Então nós vamos aguardar a finalização dessas instalações. Finalizando essas instalações, ele vai subir a máquina para você como um Domain Controller. Então vamos aguardar. Vocês podem ver que ele está finalizando a instalação do DNS, está já criando as suas próprias GPOs, está fazendo a checagem do gerenciamento das suas políticas locais e está configurando um computador local, está criando aí as partições do diretório. Vocês podem ver que nosso DC ele é o contoso, já está criando nossos diretórios, ele está já fazendo toda a promoção do nosso ambiente. Está já finalizando o processo, fechando isso ele vai dar um boot. Aproveitando, se você for configurar uma infraestrutura de máquinas virtuais para poder montar um laboratório para testar alta disponibilidade, garanta pelo menos um notebook com 8 GB de RAM e 8 CPUs. Por que 8 CPUs? Porque você pode colocar o mínimo de 8 CPUs, o mínimo de uma CPU nas suas máquinas virtuais e deixar 4 para o seu hypervisor, que no caso é o seu notebook, fará esse papel. Porém, vai ficar um ambiente muito lento. Então, se você for testar o seu ambiente com um notebook com 4 GB e 4 cores, você pode ter um problema grave de performance. Se for para laboratório e você tiver paciência, não tem problema. Mas se você quer um pouco mais de rapidez e quer o seu laboratório um pouco mais dinâmico, recomendo aí no mínimo 8 GB de RAM e 8 vCPUs. Okay? Ou 8 cores no caso do seu notebook. E não esqueçam também que alguns notebooks a virtualização vem desabilitada. Ok, ele finalizou, vai dar o boot. Vamos dar um close aqui para reiniciar o nosso servidor. Ele vai reinicializar já. Enquanto ele reinicializa, eu vou continuar aqui com a minha última sugestão. Lembre-se, se o seu ambiente precisa de rapidez, você tem que ter uma máquina mais parruda. Se você for só testar, tendo um pouco mais de paciência, não tem problema. Lembre-se do detalhe da rede. Todas devem estar no mesmo barramento e, acima de tudo, todas elas devem estar conversando entre si. Então vamos esperar a nossa máquina voltar, ela já deve estar reinicializando. Outra coisa importante, se você quando nós formos subir as máquinas, depois subir a história, que serão os próximos vídeos aqui da nossa série de criação da nossa própria infraestrutura. Nosso servidor está voltando, vocês vão ver agora que ele vai estar com um domínio atrelado. Lembre-se, disco também é importante. Então garanta pelo menos 200 GB de HD para você criar suas máquinas virtuais, ok? Porque nós estamos criando o Windows Server, então ele no mínimo ele vai te pedir aí de 20 a 30 GB com as atualizações. E quando você for criar sua alta disponibilidade, utilize um SQL Server Developer Edition, que tem todas as features do Enterprise, porém foi criado para testes e ambiente de desenvolvimento. Então você vai estar em compliance, não vai estar utilizando um ambiente não licenciado. Estamos subindo o nosso ambiente e agora nós temos uma máquina atrelada a um domínio e esta máquina é a nossa controladora de domínio. Contoso/administrator, loguei nela, está logada, está preparando, está subindo o nosso ambiente, pronto, nosso ambiente está instalado. Nós agora temos uma controladora de domínio e daqui por diante vai controlar todas as nossas máquinas
todos os processos de autenticação, todas as entradas de DNS do nosso servidor. Sem erros, tudo validado, máquina no ar. Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui o primeiro vídeo. Acompanhem a série, que é muito importante para você montar a sua própria infraestrutura para poder validar os seus ambientes. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.